Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe o que te dá sentido de viver? Qual que é a única coisa no mundo que você não pode perder? O que tem em você que só tem em você? Primeiro de tudo, eu quero dizer que tudo que eu vou falar aqui é muito subjetivo. Então, porque cada um sabe o que faz sentido pra si. A minha primeira pergunta foi: você sabe qual é o seu propósito? E eu acho que essa pergunta precisa vir depois, vir seguida de: você sabe o que é um propósito? Bom, provavelmente se você já assistiu o filme Soul, da Pixar, você já fez essa pergunta, né? Você já se fez essa pergunta. Se você não fez, eu acho que você assistiu errado. Essa é uma pergunta feita nesse filme várias e várias vezes, porque, pra quem nunca assistiu, é um filme em que um sonhador tem vontade de ser pianista e ele acaba morrendo e ele vai pra área lá do céu, tipo, junto com as outras almas, e nesse céu ele tem que ensinar uma garotinha o propósito da vida pra ela poder nascer. E ela é uma menina que tem muita dificuldade de conhecer o seu propósito, de descobrir qual é o seu propósito. Vários professores que tem lá nesse céu tentaram ensinar pra ela qual era o propósito da vida dela e tudo mais, o que ela devia fazer e tal, e ela nunca encontrou esse propósito. E esse personagem que é pianista, ele também não encontra. Ele em vida, ele também não sabia qual que era o propósito dele. E você vai vendo no filme eles dois encontrando o seu propósito juntos. Os seus propósitos de vida juntos. E qual que é o lance desse filme? Por que ele é tão legal e por que eu trouxe essa pergunta pra cá? Porque eu percebi que muita gente não sabe qual é o próprio propósito. E às vezes é só porque nunca parou pra pensar sobre isso, sabe? Muitas vezes porque tá tão ocupado vivendo, né? Tão ocupado sobrevivendo e, sabe, resolvendo problemas e tudo mais, que não parou pra pensar numa coisa tão importante quanto essa, que é: qual é o seu propósito? Eu lembro de uma vez, eu tava conversando com uma amiga voltando da faculdade e a gente tava no ônibus juntas e a gente tava falando exatamente sobre esse filme e eu perguntei pra ela qual que era o propósito dela, o que ela achava que era o propósito dela. E ela falou que o propósito dela era a faculdade e tal. E aí eu fiquei meio assim: pô, amiga, eu acho que isso aí não é um propósito, sabe? Pensando lá no filme e tal, do que eu entendi do filme, pelo menos, eu acho que não é isso, não é essa a ideia. Porque justamente a pergunta que eu entendi que eu precisava fazer pra entender qual que era o meu propósito era o que eu não posso perder, sabe? Qual que é a única coisa que eu não posso perder em mim? E na minha cabeça, se você sai da sua faculdade, do seu trabalho ou da sua cidade, você ainda continua sendo você, sabe? Então, pra mim, não fazia sentido a faculdade da minha amiga ser o propósito de vida dela, porque senão, se ela saísse daquela faculdade, como depois ela saiu, ela deixaria de ser ela mesma. E não foi o que aconteceu, então não. Eu sigo com a minha ideia de que esse não era o propósito dela. Mas é claro que assim, né? Não sou eu que dito o que é propósito de quem ou deixa de ser, tá? Mas só seguindo ali essa pergunta que eu fiz de: você perdendo isso que você crê ser o seu propósito, você deixa de ser você? Se você não deixa, então não. Próximo, esse não é seu propósito, tá entendendo? E eu queria trazer isso justamente, porque muita gente, acredito eu, acredita muito plenamente de que o seu trabalho é o seu propósito. Isso é problemático em várias camadas, né? Assim, várias mesmo. Porque, novamente, você resume uma pessoa àquela única coisa. Então, aquela única coisa é o que mais importa na vida pra ela, sabe? Então, é isso. Se ela perder aquilo, ela deixa de ser quem ela é? Essa é a pergunta, tá entendendo? E não acho que se você perder o seu trabalho, você deixa de ser quem você é. Então, não. Seu trabalho não vai ser o seu propósito. Tá? E isso, obviamente, seguindo o que eu tô falando aqui, tá? Então, o que é um propósito?
Você tá entendendo? O que é que cada um tem dentro de si que faz com que essa pessoa seja quem é, sabe? E se você já assistiu o filme, você percebeu que não é necessariamente nada concreto, sabe? Não é nada assim, o meu propósito é ser observadora de árvores, sabe? Tipo, não é uma coisa assim tão rígida, sabe? É uma coisa muito mais fluida e muito mais subjetiva. Por isso que eu não posso dizer pra você qual que é o seu propósito. Criei essas perguntas que eu acredito que deem um bom guia pra pensar sobre isso. Quando eu tava nesse ônibus com a minha amiga e tal, ela desceu do ônibus, eu continuei a minha longa viagem pra casa, porque eu morava perto até, mas o ônibus demorava muito pra chegar. E nessa longa viagem eu fui ouvindo Alceu Valença. Se você já ouviu Alceu Valença e você gosta, cara, você já parou pra pensar nas letras dessa música, né? Muito provavelmente. E elas são muito bonitas e são muito poéticas e não tem como você ouvir Alceu Valença sem se emocionar. Ainda mais se você já tiver com esse pensamento ali de qual é o seu propósito de vida, não sei o que, na cabeça. Então, tava eu lá 11 horas da noite, voltando da faculdade, que eu fazia faculdade à noite, e pensando qual que era o meu propósito de vida, e o Alceu Valença cantando na minha cabeça. Tu vens, tu vens. Eu comecei a entrar numa que eu entro muito, tá, gente? Não foi só naquele momento, é uma coisa que acontece praticamente 3 vezes ao dia, no mínimo. Que foi de apreciar demais aquele momento, sabe? De apreciar demais o fato de eu estar numa cidade diferente da que eu nasci. Num estado diferente do que eu nasci. Com uma amizade em que eu posso conversar sobre esse tipo de coisa. Ouvindo uma música gostosa e pensando, nossa, como é bom ter artistas no mundo criando músicas, sabe? Pra gente poder sentir esse monte de coisa e tal. Eu fiquei tão emocionada com aquilo. E, gente, eu estava no ônibus, 11 horas da noite, voltando pra casa, depois de ter trabalhado o dia inteiro, ido pra faculdade. Então, assim, eu entrei demais, sabe? Nessa contemplação da vida. Porque a situação que eu tava não era assim, uma situação linda, sabe? Muito pelo contrário mesmo. Eu estava extremamente cansada. É porque eu acho também que isso que eu tô falando, especificamente, esse momento de contemplar a beleza da vida e tal, ele vem muito, geralmente, quando a gente tá num lugar bonito, assistindo um pôr do sol, sabe? Sei lá, vendo umas montanhas bonitas, tá numa praia, ouvindo o barulho das ondas e tal. Geralmente, pra mim, isso tá relacionado muito à natureza. Mas o que eu quero dizer é que é muito mais fácil você sentir essas coisas quando você tá vivendo um momento que é muito bonito mesmo, sabe? Tipo, pra todo mundo aquele momento é bonito, ou pelo menos pra maioria das pessoas. Mas eu percebi ali que eu estar sentindo aquilo que eu sinto com muita frequência, numa situação que não era uma situação propícia a isso, aquilo ali era o que fazia eu ser quem eu sou. E que eu podia perder tudo, mas tudo mesmo, menos aquilo dali. Porque enquanto eu tiver essa minha capacidade, eu posso passar por qualquer coisa, porque eu vou conseguir ainda ver a beleza da vida, sabe? E, ai meu Deus, eu acabei entrando aqui um jovem místico. Mas eu juro que não é isso, tá bom? É realmente ver, não é fingir que tá vendo nada não, entendeu? Não é ficar querendo posar aquilo. É realmente sentir. E isso é o que é pra mim, tá? Foi isso que eu percebi que pra mim é a única coisa que eu não posso perder. Mas pode ser que pra você seja outra coisa. Mas esse filme que eu tô falando, Soul, ele é, acho que um dos meus filmes favoritos, justamente porque eu me identifiquei demais com ele, né? Agora que eu acabei de falar aqui pra vocês, o que eu senti, eu me identifiquei demais com esse filme. Por causa disso. Porque é essa minha capacidade, é esse meu olhar, vamos dizer assim, que faz com que todas as outras coisas floresçam, sabe? Então é o que faz com que eu sinta vontade de sentar aqui e começar a falar sobre essas coisas com uma câmera e que depois outras pessoas vão ouvir. É isso que eu sinto que é o que me faz ter boas relações com as minhas amizades e aprofundar essas amizades, é o que faz eu ter bons relacionamentos, sabe? É o que faz eu ser eu. E se eu perder qualquer coisa, menos essa, eu ainda consigo continuar vivendo.
Então é isso. Isso foi o que pra mim surgiu como uma possibilidade muito forte do que seria o meu propósito. Pode ser que eu mude de ideia, né? Pode ser que não seja isso. Pode ser que mais pra frente eu acho que é outra coisa. E tá tudo certo. Mas ter essa noção, pensar que esse é o meu propósito agora, me dá um guia muito legal, sabe? De tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu quero fazer. Então, pensa sobre qual que é o seu propósito. Pensa sobre o que você acha que pode ser o seu propósito. E pode ser que você não chegue a nenhuma conclusão agora, mas só coloca esse pensamento aí na sua cabeça, sabe? Pra você observar. Só pra observar. Só deixa ele lá, vai pensando um pouquinho. E vai dar bom, vai dar muito bom. Eu achava que o meu propósito de vida era ajudar as pessoas. Mas eu parei pra pensar e pensei assim, mas se eu pudesse ajudar as pessoas sem ter esse meu olhar, essa minha visão e tal, não ia ser a mesma coisa, sabe? E, sei lá, eu acho que ajudar as pessoas, por mais que pareça uma coisa muito bonita e tal, eu acho que é meio que um propósito geral, padrão, que é, tipo, a primeira coisa que a gente pensa, sabe? Porque, é legal você falar, o meu propósito é ajudar as pessoas. Mas, tá bom, vamos pensar um pouco mais? Ajudar como? De que jeito? O que você faz? O que você faria, talvez, que você acha que ajudaria realmente as pessoas? Enfim, eu avisei que eu não ia chegar em nenhuma conclusão. Então, se você gostou, curte esse episódio, manda pra alguém, se inscreve no canal, ou se você tá ouvindo pelo Spotify, segue o podcast e até a próxima.